esquerdo da equação vai ficar Laplaciano de S igual a sigma d2x. E aí, eu sei que é esse S. Esse S é um log de... Então, esse S seria log da raiz quadrada de x2 mais y2. Então, se eu derivar S em relação a y, isso aqui é a distância, né? Se eu derivar S em relação a y, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2, né? Vezes 2y. Se eu derivar em relação a x, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2 vezes 2x. Mas aqui tem um sinal menos. Aí você pode ver o seguinte: se S é essa função, quem é φ? Se eu tenho a derivada de S, que é isso aqui, em relação a y, e sei que a derivada, qual é essa função aqui? Isso aqui é y sobre a raiz quadrada de x2 mais y2. Isso aqui é menos x sobre a raiz quadrada de x2 mais y2. Isso aqui é a distância, né? Então, se eu pegar essa função aqui, log da distância, log da distância, vamos pegar essa função aqui. Então, se eu derivar essa função em relação a x, vai ficar 2x sobre x2 mais y2 e 2y sobre x2 mais y2. Estou só resolvendo a equação diferencial, só estou indo rápido. Então, esse objeto aqui, qual é a função que satisfaz a essa relação? Isso aqui é x sobre x2 mais y2. Por que você tirou o resto quadrado? Oi? Por que você tirou o resto quadrado? Vou te mostrar por quê. Pra gente, não faz, você, porque a raiz quadrada disso aqui é o meio disso, né? Ah, É só por isso. Tá bom? Então, isso aqui é menos x sobre x2 mais y2. Qual é a solução dessa função aqui? Arco tangente. Y sobre x. Então, o que você mostra, né, com essa brincadeirinha toda, é que você realmente pode ter um outro tipo de monopólio magnético. Só um outro tipo de monopólio é você ter o potencial de uma carga pontiforme na origem, que é a carga vezes o logaritmo da distância. Agora, se você tiver esse tipo de carga na origem, você tem esse tipo de potencial. E aí, com esse potencial aqui te dá esse campo elétrico. Q sobre 2πε0R. Então você ganha um campo elétrico realmente radial. Só que cai aqui 1 sobre R, não cai aqui 1 sobre R2. Agora, se você tiver o campo elétrico associado a esse potencial, te dá esse campo elétrico aqui. 1 sobre R, teta chapéu. Então você tem agora um campo elétrico circular. Um campo elétrico estático. Um campo eletrostático que tem linhas fechadas. Então, isso é um outro tipo de estrutura, é um outro tipo de carga que você pode ter em 2 dimensões. Então, em 2 dimensões, aquilo que seria o monopólio magnético em 3 dimensões, aparece para você como uma singularidade nova no campo elétrico das 2 dimensões. E aí você teria um campo eletrostático completamente, vamos dizer assim, mutal. Tá certo? É isso que eu estou falando. É essa que é a estrutura. Então, você não pode ter monopólio magnético mesmo. Você tem um outro tipo de polo elétrico. Legal? Bom, muito bem. Então, isso aqui posso fazer uma coisa que eu acabei fazendo. Vamos ver assim. Então, a gente já estudou o setor de spin zero. Então, a gente só mostrou para vocês que tem uma outra possibilidade de nós escrevermos, trabalharmos com uma partícula escalar. Quer dizer, um objeto escalar não necessariamente é só descrito pelo campo escalar de Klein-Gordon. O campo escalar de Klein-Gordon, ele modela um escalar, sim, mas um escalar que tem propriedades distintas de um escalar modelado pelo campo vetorial. Então, quer dizer, eu tenho 2 possibilidades de escrever uma partícula de spin zero e massa zero. Ou eu pego o campo de Klein-Gordon, o campo φ, né? O campo de Klein-Gordon satisfaz a equação de Klein-Gordon, massa zero, campo livre. Então, isso aqui é uma possibilidade. Ou eu posso pegar o campo tensorial de rank 2, que satisfaz esse conjunto de equações aqui.
poderiam perguntar, mas isso aí é um mero exercício matemático? Ou isso aí pode ter sentido? Eu já falei, tem um contexto. Tem um contexto da superfluidez, tem um contexto da teoria de cordas e também da supergravidade. Mas eu estou deixando essa questão meio de lado. Se a gente estuda a teoria de supergravidade, a própria supersimetria ela faz com que haja necessidade de ter objetos descritos por tensores, de ter escalares descritos dessa forma. Mas eu vou deixar essa questão mais de lado, que essa questão um pouquinho mais, assim, até artificial. Mas ele tem um argumento mais físico para a gente dizer por que isso e não isso. Ou por que isso e não isso. Se eu vou fazer uma opção para descrever um campo escalar de massa zero, por que eu escolho? O fim geral, né, o senso comum é escolher o escalar que vai embora. Mas por que eu posso fazer uma física interessante para um escalar que seja um campo tensorial? Um escalar descrito por um campo tensorial. E sob que condições aquele tensor descreve um campo escalar? Observe o seguinte, o spin desse campo é trivial. Então esse campo, ele nasceu com o spin zero. Ele já nasce com o spin zero. Essa equação não mexe no spin dele. Então esse campo nasce com o spin zero, eu proponho uma dinâmica para o spin zero. Aqui o mecanismo é muito mais sutil. Por quê? Porque esse campo ele não nasce com o spin zero. Do ponto de vista do espaço-tempo, ele está nessa representação, 1, 0 mais 0, 1. Então, a relatividade, a covariância de Lorentz me diz que esse campo ele tem que ser emissário de spin 1. Ele carrega 2 spins 1 independentes. Mas, aonde é que o spin 0 acaba aparecendo? O spin 0 acaba aparecendo depois que nós impomos a simetria de Gauge. Teve uma simetria que atuou, mas a simetria assim mesmo ela só foi capaz. Ela era um vetor, então ela era capaz de eliminar um spin 1, mas ela deixava o outro. Aonde é que o outro spin 1 acabou também se transformando no objeto de spin 0? Quando nós usamos essa equação. Essa equação aqui me dizia, não, esse objeto aqui, na verdade, é o epsilon, é o dual do gradiente de um escalar. Essa equação aqui foi crucial para que esse escalar aparecesse. E essa equação simplesmente foi um coadjuvante. Essa equação simplesmente disse, beleza, esse escalar tem massa nula. Ele satisfaz a equação de Klein-Bora. Essa equação entrou com isso, mas essa equação foi mais importante. Ela mostrou que todo o aspecto tensorial é irrelevante. A inscrição está nesse escalar aqui. Então, a equação de campo foi decisiva para dizer que o campo nasceu com o spin 1, mas o modelo que eu propus para descrever uma possível dinâmica para esse objeto é que me transformou esse spin 1, na verdade, no gradiente de um spin 0. Então, essa relação aqui, dizendo, esse spin 1 é falso, na verdade, está tudo aqui, essa informação veio da equação de campo. Então, numa teoria clássica, isso está ótimo. E a gente espera que o campo clássico satisfaça a equação de movimento. Mas numa teoria quântica, o campo, ele está o que a gente chama de off-shell, ele está fora da equação de movimento. Nós usamos essa notação on-shell para descrever objetos que satisfazem a equação de movimento e off-shell para descrever, eu tenho um campo, mas esse campo não satisfaz a equação de movimento, ele é um campo solto. Ele simplesmente é uma representação do grupo de Lorentz. Esse cara não, on-shell. Ele é uma representação do grupo de Lorentz, mas ele satisfaz uma equação de movimento, satisfaz a essa equação, ou satisfaz a essa equação. Então aqui eu estou impondo um vínculo maior. Existe uma dinâmica que coordena a propagação desse campo. Isso é o campo on-shell. O campo off-shell é o campo que simplesmente está solto, ele está livre de equação de movimento. Numa teoria quântica, campo, né, na verdade, ele é um campo estocástico. Ele é um campo que ele não é determinado pela equação de movimento. Até quem já conhece um pouquinho de integração de caminho, sabe que quando a gente vai fazer a quantização por integral de caminho, a primeira providência que a gente toma é integrar no espaço dos campos. Meu campo, né, é uma variável de integração. Eu estou integrando sobre todas as possíveis configurações de campo. Aqui a gente coloca a ação, né, dos campos. Então eu coloco dessa forma aqui, a gente define a nossa função de partição
integrando sobre as configurações de campo, porque esse campo não é determinado, ele está solto. Então, na teoria quântica, isso vai fazer muita diferença, porque esse campo aqui, ele descreve o spin 1, o spin 0, se ele satisfizer a essa equação. Mas, quando eu integro na integral de caminho, esse campo é o que a gente chama de off-shell, ele é um campo, uma variável estocástica, ele não está necessariamente satisfazendo aquela equação. Então, ele tem orientações de spin. Ele tem uma componente 0i e tem uma componente j. Então, na verdade, ele não é um puro escalar, ele tem um vetor v aqui e tem um vetor w aqui. Então, na verdade, do ponto de vista da propriedade quando esse campo é um campo quântico, e se torna um campo estocástico, que pode flutuar à vontade, na verdade, ele tem dois vetores flutuando aí. E esses dois vetores flutuando, eles podem se acoplar a muito mais objetos, né, do que o escalar. Ele pode se acoplar a corrente de propriedades. Então, do ponto de vista quântico, uma teoria quântica, ela pode decidir que esse campo é melhor do que esse, ou que esse é melhor do que esse. Então, do ponto de vista clássico, a gente pode ficar até na dúvida, porque os campos têm que satisfazer a equação de movimento. Então, quando esse campo satisfaz a equação de movimento, ele acaba virando isso. Mas esse procedimento não se aplica para um campo quântico. Opa, você vê nada? Ah, você conheci pela voz. Tudo bem? Certo? Tudo bem? Então, nesse sentido, a teoria quântica ela pode ser muito mais decisiva, né, para eu escolher que, quando eu quero descrever um campo de um certo spin, eu uso, será que eu posso usar qualquer tensor que tenha aquele spin, ou eu tenho uma preferência de um tensor que vá ter aquele spin? Então, na descrição quântica, essa questão é decisiva. Então, em alguns problemas, sem dúvida, a gente está acostumado a descrever o escalar por Klein-Gordon. Na cosmologia, todo mundo gosta do Klein-Gordon para descrever quintessência, para descrever potenciais. Agora, às vezes, a gente precisa de um campo tensorial. Então, numa teoria quântica, numa teoria de supergravidade, por exemplo, quântica, esse campo aqui está abominável. Está fora. É um escalar, mas um escalar que jamais vai ser descrito por Klein-Gordon. Por quê? Porque eu preciso de graus de liberdade off-shell que a simetria me impõe. Então, quando a gente pensar no campo quântico, a gente tem que pensar nisso. O campo está fora da camada de massa, ele não satisfaz a equação de movimento. Então, ele pode ter off-shell, esse campo tem vetores dentro dele que podem perceber muito mais estruturas do espaço-tempo. Ele vai perceber, por exemplo, certas assimetrias, certas anisotropias que um campo escalar não percebe. Então, essa discussão não é uma discussão acadêmica. Não é um simples exercício de grupo de Lorentz. Ele é uma discussão que tem uma física profunda dentro dela, certo? Por isso que eu queria chamar a atenção com esse exemplo. Já vou dar Vamos fazer o seguinte, hoje a aula estava prevista para ser de 4 às 8, que é a aula de reposição da semana passada. Mas aí o Tião também precisa dar uma aula hoje de 6 às 8 por causa do feriado de ontem, e eu vou ficar do feriado de hoje. De amanhã, então, eu vou dar aula de 4 às 6 e o Tião vai pegar para dar aula dele de 6 às 8. Então, hoje eu só dou aula de 4 às 6. Na sexta-feira, eu vou fazer a aula de 4 às 6 e o Humberto vai fazer o seminário dele sobre isolantes topológicos de 6 às 8. Então, eu mandei um e-mail para vocês receberam o e-mail da programação da semana, né? Então, hoje, só que eu esperaria dar 4 horas de aula hoje, não vou poder por causa da aula do Tião. Então, eu deixei o horário dele normal, eu vou parar a aula às 6 horas. Tá bom? Por isso eu não estou dando intervalo agora em 5 minutos. Bom, abaixo das energias, né? O escalar dá conta, né? Exato. O escalar dá conta porque você não tem, se você olhar, por exemplo, na cosmologia, em qualquer lugar do espaço atual, né? Você vê tudo mais ou menos a mesma coisa. Tudo mais ou menos Se você pensar numa física mais energia, se você vai a mais distâncias mais profundas, você começa a perceber as simetrias do espaço-tempo, né? E aí esse campo pode ser uma sonda muito melhor do que o Klein-Gordon. Então, eu só queria, a moral de toda essa discussão desse primeira hora e meia de aula é mostrar que eu posso ter mais opções para descrever um vetor. Vamos dar uma opção agora. Como é que tudo muda? Imagina que eu pegue esse mesmo campo. Então, isso vai estar como tarefa na casa. Vocês já podem fazer essa tarefa. A tarefa é a seguinte. Pegue o mesmo campo DNI. Antissimétrico de Rank-2.
Então esse campo dá uma representação com 0 mais 0, tudo igual. Aí, nós vamos abrir mão, vamos escrever uma equação de campo que vai ser isso aqui, dmi, gmi e k, tudo igual materialmente, só que eu vou mudar essa equação. Meu modelo agora muda por esse termo. Eu vou colocar um termo aqui que tem um parâmetro psi, e aqui ele vai ter o nk. Todo mundo que assistiu a aula passada deve estar lembrado da equação de troca. dmi, f', que é o análogo desse, é a contrapartida desse termo aqui no caso de Maxwell, mais o próprio campo. Isso aqui era chamada equação de troca. Então, é como se a gente estivesse trocalizando esse campo aqui. Vamos fazer esse campo tipo troca também. Eu tenho aquilo que era típico quando a simetria de Gauge está em ação, mas agora a gente introduz esse termo. Nós lembramos da aula passada que a equação de troca, ela dá um vetor massivo, mas ela abre mão da simetria de Gauge. A gente viu que a condição que eu tinha da equação de troca era essa condição aqui, e essa condição aqui diz, ok, meu vetor não tem parte longitudinal. Então ele vai ser um spin 1, essa condição aqui continua valendo. Então, ele perdeu o spin 0, mas o spin 1 tem 3 componentes, polarização menos 1, polarização 0 e polarização mais 1. Então, essa equação aqui está descrevendo essa situação, um vetor massivo, com as 3 polarizações, de um spin 1. Isso aqui é o spin 1. E o spin 0, que é a parte longitudinal, foi igual. Beleza. Tá certo. Então, nós vamos fazer isso para esse campo. No caso de Maxwell, quando eu introduzi esse termo, nós continuamos com essa condição equivalente. Essa condição que está eliminando o que nesse campo? A parte longitudinal, está eliminando o spin 0. Então, o campo de Maxwell ele contém spin 0 e spin 1. A simetria de Gauge me joga fora o spin 0. No caso de troca, eu abri mão da simetria de Gauge, mas a minha equação dinâmica me jogava fora de novo esse spin 0. Tá? Nesse caso aqui vai valer a mesma coisa. Eu vou ter uma condição tipo troca. Se eu aplicar uma divergência a essa equação, esse termo aqui é identicamente zero por causa da antissimetria com a simetria, mas sobra essa condição aqui. Então, essa condição aqui está me dizendo que eu tenho essa equação, uma equação vetorial, quadrivetorial no espaço unicosto. Então isso aqui está me dizendo que tem algum quadrivetor aqui que é zero. Essa equação tem 4 componentes: 0, 1, 2 e 3. Então, de qualquer maneira, essa condição está me jogando um spin 1 fora. Eu tenho 2 spins aqui dentro. Não está indo embora por causa dessa condição. O que vocês vão mostrar na tarefa é que, se vocês pegarem essa equação e estudarem a propagação de onda plana que sai dessa equação, estão estudando as soluções de onda plana. Essa equação aqui está descrevendo o objeto massivo, então a relação de dispersão é ômega igual a ômega 2 igual a raiz quadrada de k2 C2 mais Xi. Esse Xi aqui tem dimensão, isso vai ter dimensão mais que C2, tá certo? Bom, vai ter essa relação aqui. Tem dimensão, deve ter um C2. Bom, pode estar falando, vocês vão tirar a relação de dispersão. E a relação de dispersão vai apontar para uma relação de massa. Existe uma massa. Esse parâmetro aqui está ligado à massa, na verdade. Como a gente viu nas equações anteriores, né? Na verdade, se a gente fizer isso aqui vai ser o comprimento de onda, isso aqui tem dimensão de frequência, né? Então, fazer o seguinte: ômega 2 sobre C2 é mais fácil fazer assim. Ômega 2 sobre C2 vai ser K2, isso aqui tem dimensão de comprimento de onda menos 2. Então, isso aqui vai dar mais H cortado, vai dar o inverso do comprimento de onda de Compton. Então, vai dar mais MC sobre H cortado ao quadrado. Isso aqui é o meu psi. Na verdade, é psi. Isso aqui vai ficar esse C. Tá certo. Então, a gente vê que isso aqui tem uma relação de massa. Então, eu vou ter objetos, né? Porque essa equação está me descrevendo agora alguma coisa que tem massa não trivial. Igual o campo de troca, massa não é zero. Só que a grande mudança agora
é que, ao estudar as soluções de ondas planas, essa equação aqui, ela vai perder essa característica. Isso agora, o fato desse tensor aqui ter como dual o gradiente de um escalar, isso cai. Dessa equação. Então, essa equação, com esse termo novo, ela é incapaz de reduzir o problema no escalar. Então, o que vocês vão mostrar a partir dessa equação é que esse sistema está descrevendo um spin massivo. Então, dos dois spins, um morre por causa dessa condição. Eu não tenho mais a simetria de gauge, perdi a simetria de gauge, então não é por ela que eu vou eliminar o spin 1. Eu vou eliminar o spin 1 por essa equação de movimento. Porém, sobra um spin 1. Então, o que a gente está observando é que o mesmo campo, ficando massivo, ele agora passa a descrever um spin 1. Então, o campo que antes tinha massa zero, esse tensor aqui, ele descrevia um escalar de massa zero. Agora, nesse caso, esse mesmo tensor descreve um vetor massivo. Então, a pergunta é, será que eu poderia dizer o fóton? Será que você poderia descrever um fóton massivo na supercondutividade? Será que eu poderia? Teria algum bóson vetorial massivo, né? Que eu pudesse descrever por essa condição aqui? Então, essa é a questão que eu estou colocando. Então, o mesmo campo, ele pode ter, quer dizer, ele é uma representação única do grupo de Lorentz. Isso é uma coisa algébrica, é a própria simetria que me dá o campo. Mas agora, quando eu imponho para ele uma equação de campo, uma dinâmica, e tiro ou coloco nele certas simetrias, eu começo a mexer no conteúdo físico desse campo. Então, a física que um campo descreve, ela não está totalmente embutida no campo. O campo é o primeiro portador dessa física, mas dependendo do tipo de equação que eu imponho, do tipo de simetria, esse campo pode descrever ou essa ou aquela partida. Então, a gente está vendo um exemplo típico em que um campo de rank 2 pode descrever um escalar, mas também pode descrever um vetor massivo. Qual é a diferença daqui para lá? É essa equação de movimento que mudou, que antes não tinha esse termo, e a simetria que aqui havia e que agora não tem mais aquela simetria de Cauchy. Essa equação aqui não respeita essa simetria que a gente antes tinha, né? Colocando essa transformação naquela equação do caso anterior, essa transformação deixa essa equação invariante. Porque esse cara fica invariante. Aquela transformação não mexe nesse termo, mas altera completamente esse termo. Por causa desses termos, não tem como eles se cancelarem aqui. Então, essa simetria foi perdida. Então, a simetria foi perdida por causa dessa equação. Então, eu coloquei, mexi na equação de movimento, na equação de campo, perdi uma simetria. Aí o problema mudou drasticamente de forma. Certo? Essa que é a moral dessa discussão. É importante a gente ter esses feelings para modelagem, porque de repente você pode pegar um problema, né, em que às vezes ele está apontando numa direção de um spin, mas na verdade aquilo é meio enganador. Você tem que saber aquele spin, às vezes o tipo de campo que representa aquele spin é importante. Então, por exemplo, onde é que eu localizo um spin 1? Nós já aprendemos no curso do grupo de Lorentz. O spin 1 eu posso localizar na representação meio-meio, beleza. Mas eu posso localizar um spin 1 também na representação 1,0, mais 0,1. Eu posso localizar um spin 1, não sozinho, claro, mas existe, eu posso também pegar esse campo aqui, essa representação, ela tem spin 0, 1 e 2. Eu poderia pensar, será que eu poderia usar o spin 1 que está aqui para descrever uma partícula de spin 1? Esse campo aqui, como a gente sabe, ele carrega spin 0, spin 1 e spin 2. Será que eu posso introduzir uma simetria que mate o spin 2, que mate o spin 0, que deixe ele só com o spin 1? Então a pergunta é lícito eu fazer isso? O que eu ganho fazendo isso? O que eu posso descrever fazendo isso que eu não posso aqui ou que eu não posso aqui? Então a gente sabe, a interação eletromagnética está aqui, a interação de Young-Mills também está aqui. Para esse campo aqui, a gente ainda não tem uma formulação de Young-Mills possível, nem para esse. Mas a pergunta é, será que tem algum problema físico que eu possa usar esse campo? Então eu falei, supercondutividade, superfluidez permite.
Então, na superfluidez, eu posso descrever esse campo tanto para spin 1 quanto para spin 0. Na supergravidade também. Teoria de supergravidade, para ter consistência, né, com a supersimetria, eu preciso também descrever muitas vezes o spin 1, não por vetor, mas por inversor, com essa propriedade aqui. Então, é essa a moral da história dessa aula, tá? Estou só querendo abrir a cabeça de vocês para que partícula escalar não necessariamente é descrita por campo escalar. Partícula vetorial não necessariamente é descrita por campo vetorial. Então, eu posso ter o campo tensorial, que descreve uma partícula vetorial, que descreve uma partícula escalar. Agora, um campo escalar, ele só pode descrever uma partícula escalar. Ele não vai ganhar spin por causa da equação de movimento. O que a equação de movimento pode fazer é restringir o conteúdo de spins, mas não ampliar. Então, se o campo nasceu escalar, ele vai permanecer escalar. Mas se o campo nasceu vetorial, não necessariamente ele vai permanecer vetorial. Eu poderia, né, a gente já viu, né, aqui no curso, né, a gente tinha falado na época, se eu pegar um campo vetorial, se eu quero pegar no campo vetorial a componente de spin 0 dele, eu quero que tenha massa 0. Eu vou fazer tipo assim, uma equação de Maxwell, vamos dizer, eu quero que tenha D'Alembertiano igual a 0, para poder garantir que a massa relativística dele é 0. Mas eu não vou propagar a parte transversa, eu não vou propagar o spin 1, que vem do operador transverso, vou propagar o spin 0. Então vamos colocar aqui o ami longitudinal é igual a 0. Então a minha pergunta é, essa equação descreveria um fóton escalar? Descreveria um fóton longitudinal? Um objeto que tem massa 0, está num vetor, mas só a parte longitudinal se propaga. Só a radiação é puramente longitudinal, não é transversal. Ela é longitudinal. Então, vamos lá. D'Alembertiano. Quem é esse operador longitudinal? É dEli sobre D'Alembertiano atuando no ami. Igual a 0. Então essa equação está me dizendo o seguinte, dI da divergência do ar é igual a 0. Então, esse campo aqui, gradiente 0. Então esse campo aqui não tem caráter propagatório, ele tem uma equação de segunda ordem para se propagar. Na verdade, se eu disser que esse A de divergência de A é um campo, vamos dizer, um campo elétrico, é escalar, esse campo aqui é constante. Então, essa dinâmica aqui é muito drástica. Essa dinâmica aqui diz, esse campo jamais vai ter caráter propagatório. Esse campo aqui é uma radiação congelada, ele não se propaga. A configuração de campo dele é configuração constante no tempo e espaço. Então, nem sempre também eu posso tirar do campo o que eu quero. Se eu fizer isso, saem as equações de Maxwell. Mas se eu trocar T por L, sai nada. Sai uma dinâmica trivial, um campo que é constante no tempo e no espaço. Essa radiação parada, congelada, tá certo? Então, aí vocês têm que aprender um pouquinho a mexer com essas coisas. Tem que ter esse feeling de modelar as coisas. É isso que eu estou tentando passar nessas aulas para vocês, tá bom? Bom, então eu já vou ter que terminar a aula, hoje você só essa aula aí. Na aula passada, então, nós trabalhamos o caso de Weyl, left, Weyl, right, e ligamos o Weyl com o Weyl para poder formar a equação de Dirac. Tínhamos trabalhado a equação de Dirac, só apresentar, não trabalhamos ela em profundidade ainda, vamos começar a trabalhar. E aí apresentamos o caso do spin 1. Então, tiramos as equações de Maxwell por aquela formulação. Então, na próxima aula, hoje a gente trabalhou um pouco isso, né, simetrias associadas ao conteúdo de spins dos campos. E agora, na próxima aula, vamos começar a colocar esses campos em interação. Então, como é que nós vamos poder, como é que a gente pode, de uma maneira relativista, acoplar o spin 0 com o spin meio, acoplar o spin 0 com o spin 1 e acoplar o spin meio com o spin 1. Quer dizer, todas essas interações aqui são as interações do modelo padrão. Então, no modelo padrão, como nós falamos, né, não temos gravitação. O que nós temos são partículas, o Higgs, que é a partícula escalar, as partículas de spin meio fermiônicas, os quarks, né, os leptons carregados, os neutrinos, left e right, e, quer dizer, os quarks, né, os leptons carregados, left e right, os neutrinos left, o antineutrino right, e
os bósons vetoriais. Então vamos começar a colocar esses campos em auto-interação. E aí a pergunta vai ser, esse campo aqui pode auto-interagir? Partículas de spin 0 podem auto-interagir? Partículas de spin meio podem auto-interagir? Bósons vetoriais spin 1 podem auto-interagir? A gente vai ver de onde é que vai sair o setor de Yang. A gente vai fazer isso. Eu acho que isso vai me tomar as 2 aulas antes da aula do Humberto. Eu vou fazer um pouco, não vai dar nem para acabar isso. Aí na próxima aula a gente termina isso, para a gente começar a estudar um outro detalhe que eu queria chamar a atenção nesse curso, que eu não chamei no curso precedente, que é a expansão em multipolos, né, em dimensões arbitrárias, porque está saindo muita coisa interessante com a expansão em multipolos, tanto em cosmologia quanto em física de partículas. Então tem uns detalhes da expansão em multipolos que não tem no Jackson, né, que o Jackson trabalha só com os multipolos usuais, elétricos e magnéticos. Tem uma estrutura de multipolos, são chamados multipolos de natureza tensorial, toroidal, são chamados multipolos toroidais, que estão aparecendo agora em conexão com a discussão do momento de polo elétrico do elétron. Então eu acho que isso, e dos neutrinos massivos. Então eu vou jogar um pouco por essa discussão, porque é uma discussão que pode enriquecer um pouco a nossa percepção daquilo que são os multipolos eletromagnéticos. Eu acho que dá para a gente fazer mais 2 aulas sobre esse tema aqui para a gente passar para isso, tá bom? Então eu vou terminar. Então, só para quem está assistindo a aula de longe, essa aula não tem segunda parte. Eu vou fazer o seguinte, na aula do dia 26, 27, né, que vai ser sexta-feira, eu vou fazer uma aula de eletromagnetismo. Então eu vou fazer a aula 14 linha, fazer a aula 14 bis. Então vamos fazer, essa aula vai ser quebrada em 2. Hoje foi a aula 14, não está 14.1, é legal. Então hoje a gente deu a aula 14.1. Na próxima aula a gente dá a aula 14.2 de teoria. E o Humberto dá, quer dizer, a aula 14.2 vai ter 4 horas, ou seja, minha aula mais o seminário de isolantes topológicos. Tá? Sexta-feira, 4 às 8 da noite. Tá? Humberto, não precisa até às 8, não. Eu vou até às 6, você dá um break, começa às 6h15 e vai até às 7h30, a hora que você quiser. Até 8 você tem tempo para fazer, tá legal? Porque a aula está programada para esse tempo aí. Não tem partida da Copa, então sexta-feira é um dia sem partida. Então dá para se trabalhar assim, tá bom? Então tá. Beleza.